Muito bem, senhoras e senhores. Tudo bom com vocês? Eu sou Antônio José e esse é mais um episódio do AJ. Eu quero fazer um agradecimento bacana na nossa audiência do YouTube. Nós estamos chegando em 2.000 inscritos orgânicos. Isso é motivo de coraçãozinho ficar muito quentinho. E quero fazer também um agradecimento, deixar aqui a minha gratidão para quem está nos acompanhando no Spotify. Nós estamos em primeiro lugar no Spotify na categoria Mídia OH. A vocês que estão me ouvindo, eu estou fazendo um sinalzinho de coraçãozinho para vocês. Minha gratidão. Hoje nós trouxemos do Paraná para o Rio de Janeiro. Nós vamos conversar com o CEO fundador da Taylor Media. Senhoras e senhores, ele com 7% de gordura corporal, Leonardo Lazarotto. Grande, AJ. Salva de palma. Viva! Pô, obrigado, que alegria estar aqui. Um estúdio sensacional, o programa que é referência já do Out of Home. Mas acho que mais do que isso, né? Pelos programas, enfim, que eu já tô assistindo, minha audiência aqui qualificada já tá acompanhando o canal. Que bom, cara. É muito legal porque ele fala do passado, da mídia alternativa, da mídia extensiva. Exatamente. Fala do presente da mídia exterior do OH e do futuro OH e digital OH, que tá vindo por aí, já tá presente também, mas vocês acabam trazendo personalidades que trafegaram, né? Pelo passado, pelo presente, um olhar no futuro. Então, uma alegria estar aqui. Parabéns pelo projeto. Muito obrigado. Nós estamos aqui hoje, nós devemos a pavimentação desse caminho a uma galera que alguns até já não estão mais entre nós. E a gente está trazendo histórias. Você que tem arquivo, para você também, né? Arquivo fotográfico, de vídeo, de coisas interessantes do segmento, você, por favor, entre em contato aqui com nossa produção, que a gente está criando um contexto de dar relevância a esse passado histórico da mídia exterior. Eu tenho aqui alguns livros que chegaram agora, da área de mídia externa, do Central do Odó, livros antigos, livro aqui do Sérgio Rios, olha que beleza. Livro A Mídia Exterior na cidade de São Paulo. O Sérgio Rios vai estar aqui com a gente na próxima semana. Omnibus. Então a gente quer trazer conteúdo de qualidade e dar voz para as pessoas também que estão chegando agora. O caso teu aqui, Leonardo, meu querido novo amigo de infância. Leonardo, eu estava lendo ali o teu questionário e aí eu vi que você acorda muito cedo, fica em jejum, corre 1 hora, malha, faz musculação, faz o café da manhã da família, vai para a empresa, toca um monte de gente, volta e joga uma partida de tênis todos os dias. Isso é migué, mano. Olha, não fala, não. Tem um miguezinho aí, né? Mas não é 80% de migué, né? Uns 15, 20% de migué. Eu não consigo fazer isso todos os dias. Isso seria a rotina perfeita, né? Mas acho que você tem que ter um plano ali na Mas você rotina. Joga tênis todos os dias? Não jogo tênis todos os dias. Eu tento jogar tênis. Faz um gestual com a mão assim de como você bate na bola. Só pra eu ver se você joga... O forehand? Termina aqui, né? Já vi que tem spin. Eu tento jogar de 2 vezes por semana, né? 2, no máximo 3, assim. Porque daí tem um futebolzinho também no meio da semana, às vezes. Mas, claro, quando eu tô em Curitiba e não tô viajando, né? Não tô em São Paulo, nas outras praças que a gente acaba visitando também. Mas eu tento ter uma rotina que eu encaixo... Sim. É fundamental você estar em forma, né, cara? Eu fui te abraçar, eu me senti como se estivesse abraçando uma amendoeira, mano. Não é assim. Um pé de goiaba, abraçando o cara todo duro, seco. A gente tem que cuidar pé de goiaba vermelha, não é aquela branca, não. Mas a gente tem que cuidar da saúde, né? Total, até pra você, né, tá com disposição e com a cabeça boa, concentrado, enfim. E a saúde é uma pauta importante hoje na vida das pessoas, para ter produtividade no mundo dos negócios, para ter uma boa relação familiar também. Quem não cuida de si, não tá bem de saúde... Cara, eu vou te contar uma história.
eu em 1990 eu tive um revés da vida. A minha vida sempre foi assim, muita luta, muita coisa. E eu fui atleta, né? Eu desde sempre multidisciplinar, fiz vários esportes, fazia tudo ao mesmo tempo, judô, futebol, basquete, vela, fazia tudo ao mesmo tempo. Eu era um atleta, né? A performance lá em cima. E aí a minha vida foi, você imagina o Popó batendo no Whindersson? Era a vida batendo em mim até uma certa idade, né? E aí cheguei em 38 anos de idade, que era no bug do milênio do ano 2000. 38 anos de idade. Bug do milênio, porra, vou fazer minha resolução. Me olhei no espelho, eu tava com 96 quilos. Gordo, careca. Minha cabeça era a carapaça toda sem cabelo nenhum, parecia um guaiamu, só cabelo pros lados, assim, sabe? E eu falei, porra, velho, assim não vai dar. Não tem como. Aí comecei a fazer atividade física. Chegou um momento que eu tinha uma planilha. Eu corria 120 quilômetros por mês, jogava tênis 2 vezes por semana. Opa! Jogava tênis de meio-dia. Eu pegava a quadra 1 ali do Rio Sport Center, que é um tapete de saibro. Um tapete, a melhor quadra do Rio Sport Center. Eu pegava no horário de meio-dia, que ninguém queria. Aí eu pegava o professor, meio-dia a gente começava a jogar. No verão, tu imagina? Ninguém, não tinha o próximo. Então a gente ia até 2 da tarde. O professor falou, vamos parar. Eu, não, tem algum aluno? Não, então vamos embora continuar. Motivado. Isso, aí pô, deu uma emagrecida, deu uma melhorada no condicionamento físico. Por isso Se sentiu melhor, tudo melhora, né? Tudo melhora. Pô, você é mais leve, correndo, muscular, tava trincado, cara. Igual tu tá hoje nessa tua idade. Isso levou um tempinho, mas voltei. Hoje eu tô com 81 quilos. Você tá excelente também. Tô com 60 anos, né? Pô, tá inteiraço. Aliás, eu faço 61 agora domingo. Pô, maravilha. E o esporte e a atividade física, realmente, até pro cara que... Às vezes as pessoas não linkam. Eu tive aqui a Ju Chiboleto. Uma graça de pessoa. Sim. A gente conversou bastante, ela é muito ligada também nessa parte da atividade física, a gente conversou muito. Pô, a gente, para ser um empresário, para ser um cara na luta, você tem que estar bem fisicamente, senão não aguenta, né? Então, por isso é engraçado que você falou, quando eu tava com 39, eu sempre fui magro, assim, nunca tive problema de peso, sempre fui magro. Só que o cara que é magro também, ele come como um adolescente até os 40. E aí, quando ele vai fazer um check-up... Tá tudo ruim. Já tá tudo ruim, né? Ele já tá com uma diabetes, já começa a crescer e tudo mais. Aí com 39 eu tava com uns exames que não estavam muito legais. A partir disso eu comecei com coisas simples. Pô, quer saber? Eu vou tirar o açúcar do café. Quer saber? Eu vou diminuir refrigerante. Pô, tô ouvindo um negócio sobre jejum. Fui dar uma pesquisada, enfim, consultei médico, comecei a colocar isso na minha rotina, mudei um pouco a alimentação, comecei a criar um hábito de trazer atividade física para a rotina, né? Num horário que meu corpo começa a pedir se eu não fizer. Então, por exemplo, eu acordo e eu já vou fazer musculação, pelo menos 30, 40 minutos por dia, eu já tenho uma outra disposição no dia. E aí o que acontece principalmente, AJ? Que é, de todas as dicas que tem hoje sobre saúde física que impacta na saúde mental, é sono. Se você não dorme bem, você não vai fazer nada bem na tua vida. O sono é nem o 1, é o 0. Só que para você dormir bem, você precisa fazer atividade física, que vai exigir do teu corpo, que naturalmente você vai comer melhor. E quem come melhor, depois da atividade física, o corpo se prepara para ter uma noite melhor de sono, né? Você começa a se desligar das telas num determinado horário, é que eu faço, 10 horas da noite eu já não pego mais em celular, tento dar uma baixada na luz de casa, né? Tomo meu chazinho ali, enfim, pra ter uma boa noite de sono. Cara, você tomou um chazinho... Tá aqui, ó. Dica do livro aí. 2 colheres de vinagre, um suco de limão e que mais? Uma colher de mel. 1 colher de mel. 2 colheres de sopa de vinagre de maçã com chá de camomila. Aí toma isso. Toma isso. Toma uma melatonina de 5 miligramas. Melatonina e tá bom. De 5? Acho que é de um pouquinho mais, né? 5 é pouco, acho que é 20 miligramas, né? 20 não pode ser 20. Não pode 20? Não, Então, pode ser assim.
É pequenininha, eu nem dou muita bola pra isso. Mas o que te faz dormir mesmo são aquelas 2 doses de vodka, né? Não, mas isso eu deixo pra sexta-feira, entendeu? Daí sexta-feira é a hora que... Aí, aquelas 2 tapas na beça assim, dorme bonito. Mas, ó, por incrível que pareça, é brincadeira, mas ajuda, viu? Porque se você se desconecta um pouco, tem um ritual ali de sono e tudo, é óbvio que às vezes você tem uma insônia, né? Mas assim, na naturalidade, né? Viajo bastante a trabalho também, então tem vezes que você tem que acordar mais cedo. Ambiente diferente atrapalha bastante. Voo de madrugada, se fica num nível de ansiedade, vai tocar o despertador, não vai, pegar um voo... Pô, Léo, eu tenho uma notícia não muito boa pra tu nesse quesito aí do sono, cara. Vai chegando a certa idade que o teu nível de melatonina vai diminuindo e o teu nível de cortisol, ele antecipa a chegada, ele não chega de manhã. Pô, eu tenho esse negócio do ciclo circadiano, né? Enquanto a luz apareceu, eu tô acordado, a luz começa a desacelerar. Mas assim, chega uma certa idade, que é onde eu tô hoje, que você acorda 4 da manhã, 5 da manhã para ir ao banheiro e o cortisol vai lá para cima muito rápido, a melatonina desce muito rápido. Então, para voltar a dormir, eu tomo melatonina de 5 e só o que eu faço. Eu não bebo, não faço nada. Eu procuro também não ter nenhuma coisa em rede social na noite. Na noite. Eu gosto de esporte, eu amo ver esporte. Eu vejo tudo de esporte. Tá vendo a NBA? Olha, eu prefiro ver um jogo de tênis e futebol. O esporte é o que me pega, assim. Mas eu respeito muito a NBA e acho o máximo, principalmente os últimos minutos do jogo. Não, tá o playoff agora. Né? Tá o playoff agora. O Denver passou o carro no Lakers lá na Conferência Oeste. E ontem o Miami ganhou de 3-0 lá em Miami. Perdeu pro Boston, tá 3-1. Eu vejo, boto volume 0. Fico vendo, aí o soninho vai chegando. Eu gosto dessa telinha assim, de ver um esporte, ver uma série, fazer o chá, entrar nesse clima, daqui a pouco o sono vem. Mas isso que você falou é fato, né? A idade vai chegando. Mas ao mesmo tempo também, assim, nunca se estudou tanto sono como hoje, né, Jota? Acho que a medicina passou muito tempo também estudando coisas muito importantes, né? De doenças realmente. E o sono parece que, o cara vai dormir. Mas hoje em dia tem muito especialista de sono, né? Porque entenderam a importância. Hoje, como tem muita gente que dorme mal, né? Recorre aí a medicamentos até que não tão aconselháveis, né? Enfim, mas de qualquer forma a qualidade do sono é melhor do que a quantidade. Você dormir até poucas horas, mas dormir bem, chegar nos níveis ideais ali de REM e assim por diante. E a qualidade de vida que você leva, né? A nossa vida é muito corrida, né? Quando tenho um dia muito corrido de vai aqui, vai ali, vai no final do dia eu chego em casa, tomo aquele banho quentinho, gostosinho e tal, deito, eu sinto o meu corpo como se tivesse um motorzinho ligado, fica até desacelerar, leva um tempinho. Então, assim, isso você não tem como evitar isso. Você não vai deixar de trabalhar, mas você vai fazer coisas que vão... Você não faz nada na parte de arte, assim, de escrever, pintar, eu escrevo artigos todo mês pro Meio Mensagem. Isso é legal. Então isso é um negócio que ajuda até a exercitar outras áreas do cérebro, faz você ficar com o olhar mais aguçado. Você escreve pro Meio Mensagem, né? Meio Mensagem, é pro Portal Próxima, todos os meses, aí acabo entrando um pouco na coluna de mídia regional, marketing, enfim, e acaba abordando esses temas, mas isso também exercita. Por isso que você falou do tênis, quando eu consigo encaixar essa rotina perfeita de acordar cedo, né, fazer uma atividade física que é uma musculação, né, acertar as coisas em casa, ir pro trabalho, ter um dia produtivo de trabalho, e no final do dia colocar um tênis, né, 1 hora de tênis, onde você dá uma boa suada, toma um banho relaxante, parece que fecha um dia perfeito e aí você está preparado para uma... O teu sono vai ser melhor. De melhor qualidade, né? Exatamente. Então, esse é o dia perfeito. Nem sempre que a gente consegue fazer, mas assim, é importante você ter essas metas, saber assim, eu gostaria de cumprir isso numa rotina... Botar aí no meio, tirar uns 5, 6 pedidos de uma vendinha, 5, 6 vendas durante o dia. Aí maravilha. Fica maravilhoso, né? Mas isso aí, é uma composição de fatores que deixa o dia perfeito, né? Mas me fala uma coisa então, Leozinho, me conta a tua história, que eu fiquei amarradão nas tuas empresas, né, do grupo Opus Múltipla, né? Grupo OM, né?
Opus múltipla. O AM vem de opus. Opus, obra, em latim. Obra, trabalho. Eu achei muito legal. Eu queria que você me contasse, assim, porque você está... quando você começou a trazer a Taylor para dentro do grupo? Olha, foi boa essa pergunta até, porque a Taylor foi fundada em 2014. Mas ela começa em 2000. E vou te contar por quê. Porra, conta aí, que eu fiquei curioso. Né? Eu fiz um teaser aí provocativo. A Opus Múltipla é uma das principais agências, né, do Brasil, né? Tem sede em Curitiba e São Paulo. E a Opus Múltipla fez 50 anos. O Grupo AM, que é a holding, que a Opus Múltipla, né, é a empresa que puxou a criação do grupo para trazer outras empresas e outras disciplinas da área de comunicação, marketing e mídia. O grupo tem 10 anos e a Opus tem 50. A Opus, com sede em Curitiba e São Paulo, mas atendendo muitos clientes ali da região sul e sudeste, ela se especializou muito, né, em atender as indústrias da região, o varejo, em várias marcas. E a Opus foi administrada e é administrada pela família Rodrigues, né? O fundador é o José Dionísio Rodrigues. E também os filhos entraram na operação e assumiram aí cargos de gestão e iniciaram na agência, né, como estagiários, participaram por todo o processo aí de evolução dentro da agência. E o Rodrigo Rodrigues, né, que é o CEO hoje do Grupo AM e CEO da Opus Múltipla, o Rodrigo sempre foi um cara muito legal no mercado, assim, ele recebia as pessoas, né, entrevistava, dava oportunidade de estágio. E eu tentei um estágio em 2000 na Opus Múltipla, porque eu queria trabalhar na área de publicidade. É interessante isso, né, se você vê do que você brincava quando você era criança, isso quer dizer um pouco do que você vai fazer, às vezes, na frente da sua carreira profissional. Eu brincava, segundo minha mãe, eu lembro um pouco disso, eu já tinha aí uns 8 ou 10 anos. Minha mãe tinha um órgão em casa, claro, e tinha um banco do órgão. Aí eu botava um banquinho, o banco do órgão, eu colocava um paletó, uma camisa, uma gravatinha, um telefone, e ficava brincando de ligar. De trabalhar, brincando de trabalhar. De ligar, de... Minha neta faz isso. Sabe, de fazer uma venda, tal, e ligava. Eu tinha esse hábito. Tanto que minha esposa fala assim, você se tornou o que você queria ser. Não sei se eu me tornei o que eu queria ser, mas tem um pouco a ver com isso. E eu sempre gostei da área de comunicação, de mídia, de marketing, a área que mais falava comigo. E aí depois, no período, né, de desenvolvimento ali educacional, que você faz aqueles testes vocacionais, você vai visitar as empresas, vai visitar o hospital, vai visitar isso, vai visitar aquilo. A gente foi visitar uma agência de publicidade uma vez em Curitiba, que não era a Opus, até era uma outra agência, Exclam, uma agência super tradicional do mercado. E eu me apaixonei por tudo que era da publicidade, né? A arquitetura da agência, as pessoas que estavam lá, do jeito que elas se vestiam, do jeito que elas falavam, né? Aquilo me encantou um pouco. E eu segui por essa linha de trabalhar no mercado publicitário. Mas não fiz publicidade e propaganda, fui fazer administração da empresa. Porque eu tinha um viés um pouquinho mais de negócio, comercial, e eu acho que era um pilar interessante também para somar junto com publicidade e propaganda. E aí eu tentei um estágio na Opus, lá em 2000. O Rodrigo, que hoje é CEO do grupo, da família, me atendeu, foi super simpático, a conversa foi ótima. Mas como eu fazia administração, para a oportunidade que tinha de estágio, eu acho que não tinha o melhor perfil. E acabei não entrando nesse estágio da Opus. E fui seguir minha vida profissional. Cara, tava escrito, né, cara? E aí o rio corre pro mar, né? Exatamente. Não tem jeito, né? Exatamente. E aí fui trabalhar em outras agências, fiz estágio em outras agências, depois passei para produtor, área de marketing cliente. Trabalhei muito tempo em área comercial de veículo, principalmente em televisão, depois em jornal e também na área de digital. E aí depois de todo esse tempo, né? Quase 15 anos aí de mercado, da entrevista de estágio, que eu acabei não entrando na Opus, eu passei a atender a Opus Múltipla quando eu era veículo de comunicação. Trabalhava na afiliada da Globo lá no Paraná, e eu atendia a Opus Múltipla, e nesse período eu sempre mantive contato, né, com a liderança ali da Opus, da área de mídia, os diretores, enfim. Sempre encontrava o Rodrigo nos eventos. O Rodrigo também é professor universitário de MBA, enfim. Foi meu professor até de MBA. Aí um dia em 2014... né, tava olhando um pouco o mercado, o Rodrigo olhando de um lado e olhando de outro,
Fui tomar um café um dia com ele. Ele me contou sobre um projeto que ele estava querendo desenvolver, porque ele estava vendo uma oportunidade no mercado para uma nova empresa no grupo. Nesse momento, em 2014, o grupo já tinha 3 empresas, já tinha virado o grupo AM. Tinha a Opus, tinha a Brainbox, que é uma empresa de design, tinha a House... Brainbox. Brainbox, empresa de design estratégico e branding. A House Cricket, que é uma empresa de marketing direto e digital. E tinha um espaço ali, era um momento que estava crescendo um pouco no mercado em 2014, a área de branded content. A área de branded content, mas principalmente a gente estava vendo uma oportunidade nessa área de mídias proprietárias. Né? As revistas customizadas para os clientes, né? A marca se tornando mídia e trabalhando um pouco isso. E aí o Rodrigo tinha uma ideia de lançar uma empresa nesse sentido para atender alguns projetos na carteira de clientes da Opus e do Grupo AM. Ele falou, tem um projeto aqui, tô procurando alguém, você conhece? Eu falei, esse cara sou eu. E aí a gente começou a conversar no final de 2013. Conheço sim, quem? Conheço. Eu falei, olha, eu acho que esse cara sou eu. E aí a gente começou a conversar no final de 2013 e comecei lá, né, lançando a Taylor. Você passa um ano, né, para você lançar uma marca, né, fazer um business plan no negócio. Lançamos a Taylor em 2014. E de lá para cá, a gente teve que fazer algumas adaptações na rota também no negócio, né? Porque a gente tem que voltar no tempo, né? 2014, né? A gente tava com uma estabilidade governamental no país enorme, né? Período ainda de está, né? não saía. Ainda está, né? Mas era um período bem crítico, porque era um período de impeachment. Então, quando isso pega, né? Dureza. Vai acontecer, não vai acontecer. E aí o anunciante também fica mais preocupado. Um ano antes teve começou aquele movimento de rua do pessoal, não era 20 centavos, tinha uma pegada dessa, o pessoal indo pra rua reclamar de tudo. Exatamente. E aí, no nosso setor, você sabe, né, cara? Uma nuvenzinha que não é branquinha, aquela ovelhinha branquinha, uma nuvenzinha mais cinzinha, nosso negócio dá uma... Puxa o freio de mão, né? Puxa o freio de mão, né? É natural os investimentos diminuírem, né? Mas nesse período de 2014 até 2016, assim, 17, a gente fez vários projetos nessa área de conteúdo, de mídias proprietárias, algumas coisas que a Taylor ainda tem no portfólio. A gente teve projetos bem interessantes aí para Boticário, entre outras marcas. Só que a partir desse momento aí de 2017, a gente começou também, junto com o Rodrigo, ver outras oportunidades, porque o próprio grupo e a Opus, ela sempre teve uma característica muito forte de atender uns clientes da nossa região, mas clientes também que tinham capilaridade nacional. E capilaridade nacional, atrelados, por exemplo, como marcas que trabalham dentro do segmento de franquias. Porque você para pensar, o segmento de franquias é um segmento que atua nacionalmente, mas nos mercados regionais. Então a Opus se identificou e se especializou muito atendendo o Boticário, quase 4.000 lojas no país. 4.000 lojas. Depois veio o Subway com 2.000 lojas, né? Franquias. Aí quando a gente olha, por exemplo, a Educação à Distância, que é um cliente que a gente tem também na carteira da Opus, que é o Uninter, os polos regionais é como fosse um modelo de franquia também. Então, todas essas marcas precisam muito do quê? De mídia regional. E quando a gente fala de mídia regional do Brasil, é um número de veículos, né, enorme. Então, a gente viu que era uma oportunidade, até o mercado estava se adaptando para isso, né? Já a presença dominante de alguns escritórios de planejamento, de out of home. Mas a Taylor foi para uma linha de entender muito mais da regionalização da mídia, não importa o meio, e se especializando em alguns meios específicos que são muito presentes dentro dessa regionalização. E aí a gente faz um turnaround mesmo e começa a se especializar em planejamento de mídia regional. Com esse foco de uma inteligência de mídia especializada em regionalizar campanhas nacionais. Então a gente não é agência de propaganda. Quando eu vou explicar o que é a Taylor, eu primeiro vou falar o que a gente não é. A gente não é agente de propaganda porque a gente não cria nada. E a gente não é veículo de comunicação. A gente é uma inteligência de mídia que trabalha com as agências de propaganda e que trabalha também com clientes diretos, planejando e distribuindo campanhas no Brasil inteiro, não importa o meio. Claro que quando a gente vai para esses mercados regionais, alguns meios se destacam mais. Como o out of home, como a mídia exterior,
como o rádio, por exemplo. Porque cada cidadezinha que você for, pode ter certeza. Você vai ter uma emissora de rádio muito forte naquela praça. Ou mais de uma. Ou mais de uma, com certeza. E meios que tem sinergia, né? Total. O cara é rádio e outdoor, tem tudo a ver, né? Tudo a ver. O limite do rádio é a conexão com o outdoor. O cara tá provavelmente dirigindo seu carro, ouvindo seu radinho e é impactado duplamente pelaquela comunicação. A gente acredita muito nisso, né? Tanto que a gente tem algumas metodologias de trabalho que a gente chama até da mídia em movimento, que é essa integração do rádio, do out of home, do mobile, acompanhando a jornada das pessoas, as suas rotinas, seus deslocamentos, né? Então a mídia acompanhando essa jornada. O rádio entregando a memória sonora, e o out of home entregando essa memória visual nesse deslocamento na jornada das pessoas, nos fluxos, nas suas conexões urbanas. Então, esse é um pouco do trabalho que a Taylor tem feito hoje no mercado, planejando mídia regional para grandes campanhas nacionais. Uhum. Só em 2022, para você ter uma ideia, a gente autorizou mais de 1.000 veículos. E é PI por PI, né? Então, a gente tem que comprar, às vezes, um ponto de outdoor lá, no interior de Minas. Às vezes a gente tem que comprar um mobiliário urbano digital na Avenida Paulista. Então isso... Você auxilia o criativo na linguagem adequada para determinada praça? Olha, aí o que acontece? Porque a campanha nacional de Boticário, ela tem que falar a linguagem... Porque ela vai falar, sei lá, no Acre não é a mesma coisa que ela vai falar. Mas esse é um trabalho muito da agência, né? A gente entra mais no planejamento de roteiro e mídia. Não, isso já vem muito desenhado pela estratégia da própria agência, e a Opus é referência nisso, até porque ela trabalha com um time muito especialista de planejamento para entender essas linguagens regionais e, de fato, o que funciona e o que não funciona em algumas regiões. Então, assim, o Boticário sabe, de fato, como conversar com a mulher carioca, como conversar com a mulher gaúcha, como se apresentar, e também aproveita as oportunidades de mídia para estar próxima desses consumidores nessas praças, né? E as mídias regionais são muito diferentes no Brasil, né, Jota? Se a gente olha aqui, Balsa, Rio, Niterói, não tem isso em Curitiba. Como não tem Busdoor em Curitiba, né? Mas tem outras opções de mídia exterior. Aqui no Rio você tem outras... Curitiba é uma cidade linda, né? Curitiba é uma cidade muito legal, assim, eu viajo bastante, sou de lá, né, suspeito um pouco falar, mas eu viajo muito pelo Brasil inteiro, mas é uma cidade que é grande, mas é uma cidade que dorme, é uma cidade que não tem um trânsito tão nervoso assim como outras importantes capitais aí, como Rio, São Paulo, Salvador, que tem Florianópolis até, que é perto, que tem um trânsito muito maior. Tem alguns problemas de cidade grande já, mas é uma cidade que ela é muito bem planejada, uma cidade plana, para fácil deslocamento. Então, nesse sentido, a qualidade de vida de quem mora lá, muita gente fala super bem da cidade, e eu conheci uma pessoa chamada Alex Moura. Eu tinha uma empresa chamada Fórmula Mídia, em Curitiba. E aí, um belo dia, eu vendia... Ele tinha uma mídiazinha chamada Valet Mídia, que tinha contrato com estacionamentos, né, as operadoras de estacionamento, e fazia ações nos estacionamentos. Presente, por exemplo, Boticário, botava presente dentro do carro da mulher... Sim. Super segmentado, era muito show. Legal. E ele me chamou para botar painel lá em Curitiba, para a gente montar uma empresa OH lá em Curitiba. E eu fui, montamos a empresa, fiquei fascinado com o governo. Lá hoje é Greca, né? Hoje o prefeito é Rafael Greca. Já foi o prefeito e... Eu acho que na época era o Greca também, ou ele era alguma coisa no executivo de lá. E aí eu fiquei muito satisfeito de ver a forma como o paranaense ali estava cuidando dessa questão de regulação da mídia externa. Cara, o cara me deu um manual. Ele não tinha uma lei que você subjetiva, com um texto mal feito. Uma coisa que é uma praga brasileira legislador fazer lei ruim, mal feita, né? Que dá interpretação, 5, 6 interpretações distintas, cria uma confusão danada, uma insegurança jurídica bizarra. Cheguei lá, o cara me deu um manual, isso pode, isso não pode. Pronto. Aí nós montamos lá chegamos a ter 4 ou 5 peças lá.
E aí, em determinado momento, o negócio aqui apertou no Rio de Janeiro, né? E a gente falou, pô, Alex, segue aí. Ele era Furacão. Foi nessa época que eu fui lá no estádio, né? Estádio da Arena. Aí, só eu sei, porque não fico em casa, né? Aquela música deles lá. Eu fiquei, pô, cidade maneiríssima. Tem uma área lá, Água Verde, né? Isso. Lugar. Que é onde que tem o estádio do Atlético. Tem uma área lá mais nível mais alto, assim, porque eu não sei os nomes, não lembro. Me lembro de ter ido num restaurante lá, que era o cara servia nas panelas, a comida vinha à mesa em panelas Le Creuset, assim, não me lembro o nome desse restaurante. Comi naquele Madalosso lá, que eu achei horroroso. Aquilo é super tradicional. Eu sei, 1000 cadeiras, uma confusão danada, um monte de comida diferente. Não é meu tipo de coisa, né? É o italiano em alta escala. É curioso, mas mas esse das panelas Le Creuset, quando eu levei minha filha lá, a Raquel, vou fazer questão de te levar lá. Que legal, esse aí. Eu até fiquei curioso pra saber. Cara, que cidade gostosinha. Gostei muito de Curitiba. Ela é a capital mais fria do Brasil. Frio, isso é. Essa é a capital mais fria do Brasil, mas tem dias muito bonitos. Mas é 1h30 daqui, né, cara? Você fica com frio lá, vem pra cá. Vem pra cá. Essa facilidade de voo é muito legal. Mas Curitiba, o Brasil inteiro tem particularidades legais, né? Como a gente trabalha nessa área de planejamento de mídia, eu acabo viajando muito, né, pelo time da Taylor, enfim, e estando em diferentes praças, assim, é muito legal entender e perceber a cultura do país, né, a cultura, o comportamento dos povos em cada das regiões, né, o Brasil é muito diverso, muito rico, e a própria mídia em cada praça também é muito diferente, né, então é uma alegria poder planejar e colocar a marca desses clientes que tem essa cobertura nacional entrando no Brasil através dessas praças, né, nesse Brasil com S aí que a gente fala, né? É um continente, né? É um continente. Você tem várias culturas diferentes, é um negócio bem legal. E essa inteligência que vocês têm, eu andei olhando lá, fazendo meu dever de casa, né? Antes da gente começar esse trabalho que a gente tá fazendo aqui, eu andei vendo lá, pô, a cabeça de vocês lá é uma cabeça, porra, vanguarda total, né? Eu assim, botei em nível global, padrão Califórnia na cabeça de vocês. Uma pegada de inclusão, de a pauta verde. Pô, achei do caceta. Esse teu time lá na Taylor também, tu tem um timezinho. Como é que tá esse time teu? É muito grande teu time? Então, como que a gente faz lá, né? Explicando um pouco a estrutura do grupo. Você tem o grupo AM como holding, e a holding oferece para as empresas, que são 6 empresas no grupo hoje, a Opus Múltipla, agência de propaganda, a Dom também é uma agência, a Dom é a empresa mais nova do grupo, liderada hoje pelo sócio Mário D'Andrea, né? Um publicitário aí que passou por grandes agências, grupos internacionais. Ele é presidente... Ele foi presidente da BAP até a gestão passada. Ah, né? Saiu, ele é conselheiro do CEMP hoje, né? Foi presidente da JWT aqui, teve cases incríveis aí de HSBC histórico. E aí ele acabou saindo um pouco do mercado, veio fazer parte da sociedade aí do grupo também, lançando a Dom uma agência nos moldes de hoje, né? Que você monta as estruturas conforme as demandas. Então, tá iniciando no projeto, já tá com algumas contas legais também, Continental Pneus, o Italy lá de São Paulo, né? A famosa casa italiana ali, né? De serviços e alimentação italiana. O Italy acho que veio pro Rio também, né? Vai chegar no Rio, vai expandir para outras praças também. É um projeto bem legal. Então a Dom também tá dentro da estrutura de agência de propaganda, de mídia. E aí depois você tem a House Cricket, que é a empresa de marketing direto e digital, você tem a Brainbox, que é a empresa de design, a Senso, que é uma empresa de mídia de performance, e a Taylor, que é a inteligência de mídia aqui que a gente estava conversando. Então o grupo... Todas no mesmo prédio, no mesmo ambiente. No mesmo prédio, sede em Curitiba e sede em São Paulo. Em Curitiba a gente fica ali no Alphaville Graciosa, a gente tem uma estrutura lá bem legal, com um espaço ali para abrigar a maior parte das pessoas do time que está em Curitiba, mas também temos uma sede na Vila Olímpia em São Paulo e muita gente espalhada pelo Brasil também, como a gente tem essa característica de ser uma agência de Curitiba e São Paulo, mas que coloca a campanha no Brasil inteiro, né, e atende os mercados regionais também pelo Boticário. A gente tem atendimentos espalhados aí pelo Brasil. E o Grupo AM oferece o quê? Como holding? Corporativo, RH,
financeiro, TI, toda essa parte de back-office, governança, essa parte para as empresas andarem, o Grupo OM oferece, isso é um serviço corporativo que a gente tem no grupo. E as 6 empresas têm independência total para tocar os seus negócios. Cada empresa tem um sócio executivo, né? O sócio que toca o negócio, que é o especialista um pouco do escopo de trabalho e da disciplina que ela atua, né? Então, na área de design, o sócio é um designer, né? Na área de comunicação direta, a sócia que responde por isso é uma especialista nessa área e assim por diante. Eu vi um pouco do mercado também de veículo, de mídia, atendimento, enfim, negócios, e encabecei aí a Taylor para lançar no mercado. Quando a gente fala do time da Taylor, a gente tem um time aí mais ou menos umas 10 pessoas diretos, né? E aí contando com essa área de back-office que a gente tem do grupo, pode chegar aí a mais ou menos umas outras 10 pessoas. Então, entre diretos e indiretos, a gente tá falando aí de umas 20 pessoas, né? Que tocam a operação aí junto com a Taylor. Exército. Mas de 10 pessoas mais mergulhadas no dia a dia do planejamento dos clientes, dos roteiros, né? Do planejamento de OH, rádio. E todo mundo seguindo a cabeça do capitão Leal, né? Olha, pra eu falar a verdade, AJ, eu sou o cara que tento não atrapalhar. Porque já é grande coisa, já ajuda demais, né? Hoje em dia, né? Tem muita gente para trabalhar. Muita gente para trabalhar. Então, até a gente divide muito bem. Eu tenho uma head de mídia lá, que é a Tatiana de Almeida, que também tem uma super experiência no mercado, trabalhou em grandes agências, tocou grandes campanhas, é uma mídia 360, conhece muito de mercado regional, atendeu o governo, atendeu a HSBC, então conhece esse Brasil também. E aí eu convidei ela para vir para a Taylor para tocar o dia a dia da operação. Porque o cara que quer fazer tudo, Jota, não faz nada. Então ele tem que saber onde que ele é bom e tem que se cercar de gente melhor que ele. Então, para tocar esse dia a dia das campanhas, assim, Só um minutinho. Claro. Repete a frase. Vai lá. O cara que eu enxergo dessa forma. Fazer o que você é bom Fazer o que você é bom e se cercar de gente melhor do que você, onde você enxerga que você precisa ocupar. Cara, isso espaço. É brilhante. Até porque e a gente é uma pequena, a gente brinca, é uma pequena grande empresa. Uma empresa menor, né? Você fala, não, eu vou tentar fazer tudo, eu vou reduzir um custo aqui, tal. Você não vai conseguir fazer tudo. Porque ou você está tocando a operação e olhando a empresa da porta para dentro, ou você está olhando a empresa da porta para fora, captando negócios, se relacionando com o mercado, cuidando da marca, fazendo todo esse trabalho, né, que o CEO precisa fazer. Mas também ele precisa se cercar de gente muito boa. E aí a Tati veio para o time, né, no final de 2021, desculpe. Ela veio para o time da Taylor e ela toca todo esse planejamento e essa operação de mídia junto com as outras meninas que a gente tem lá na nossa operação. Eu só tenho mulher no time, Jota. Isso também é um segredo pro negócio dar certo, viu? Eu adoro trabalhar com mulher. Eu acho que elas são incríveis, né? Disciplinadas. Quando pegam o negócio na mão para elas resolverem e vão até o final, né? Tem um cuidado do começo ao fim do processo. Então, assim, nessa operação de mídia, a gente tem um time das meninas incríveis ali que fazem um trabalho brilhante. E aí a gente tem a Tati que toca toda essa operação junto com a Andréia, com a Aline, com a Fran, com a Isa, com a Marcela, né? Com a Ellen, com a Ingrid. Então, a gente tem um time aí bem completo para fazer essa parte do planejamento de mídia, do dia a dia da operação, e eu fico olhando mais o relacionamento com todos esses veículos que a gente está planejando, na captação de novos clientes, no relacionamento com o mercado, levar a marca da Taylor para esse Brasil todo, né? Então tem um trabalho muito grande para fazer, né? Da porta para fora, e tem uma obrigação para fazer da porta para dentro, né? E o fundador do grupo, José Dionísio Rodrigues, ele tem uma frase ótima que Ele é vivo? Ele é vivo. Acho que ele tá com 72, 73 anos, vai todo dia pro escritório. Sarado? Saradinho, bem. Ele é português, veio de lá, né? Imigrante, veio de lá. Jornalista, trabalhou aqui, né? Em grandes veículos de imprensa. E depois montou a Opus, que depois fez uma fusão em 86 com a Múltipla. E aí fez toda essa arquitetura do grupo de entender para onde que o mercado vai, o que o mercado está demandando. Essa arquitetura de
fazer uma fusão em 86, depois criar um grupo, criar novas empresas, fazer toda essa holding funcionar, os contratos, carta de acionista, montar a empresa, desenhar a empresa, proteger a empresa para ela crescer e gerar empregos. Enfim, hoje no grupo lá a gente tem quase 300 colaboradores, né? Espalhados aí em pontos chaves pelo Brasil. E quando eu estava falando ali da frase do Rodrigues, que é ótima, que uma frase que eu adoro dele, que é o seguinte: você tem que ter gente para satisfazer a demanda e gente para obter a demanda. Obtenção da demanda, satisfação da demanda, né? Então, na Taylor, a gente se divide muito bem. A Tati tem uma responsabilidade enorme para satisfazer a demanda dos projetos que entram, e eu tenho uma responsabilidade enorme para obter novas demandas de novos clientes e cuidar disso como um todo. Então, a gente se divide bem, né? Se divide na parte do RH, a gente faz isso meio junto. Eu cuido mais de marketing comercial, ela cuida da operação de mídia. E você tem que ter gente muito boa e leal do lado para eu estar aqui batendo papo com você. E o carro tá andando lá, né? A lanchonete lá tá aberta, ó. Então, com troco no caso. Não dá para parar. Então, um beijo para as meninas aí que depois vão estar assistindo a gente, para todo o time da Taylor. Um beijo para as meninas aí, que a gente vai falar muito. Com certeza. Então, Tati, tamo junto. Tamo junto. Ó, coração. E a organização do grupo é dessa forma. Então, a gente tem independência para trabalhar, né? Tem esse staff que dá um apoio muito legal. Cada empresa tem a sua possibilidade de fazer o que quer também com a marca, de investimento, sabe? A Taylor faz campanha. Eu faço campanha todo ano, começo do ano tenho campanha em rádio, tenho campanha em out of home. Eu crio a minha campanha, crio junto com a Opus lá, para colocar a marca da Taylor. Planeja sua mídia com tecnologia e inteligência. Taylor Media. Então a gente faz esse trabalho também de casa de ferreiro, espeto de aço lá pra gente, né? Então, acho que é um papel aí legal também de prestar atenção nisso. E aí, como você perguntou também ali, só para fechar nessa pergunta ali, Jota, o grupo tem todo esse olhar de economia verde, de inclusão também, né? E ser um grupo muito igualitário em termos Cara, cabeça bacanérrima a cabeça de vocês lá. Eu vi uma ação de vocês de inclusão. Vocês têm um núcleo de inclusão lá, né? NIG. NIG. E eu vi lá no YouTube, eu vi um vídeo sobre uma campanha de doação de sangue na parada LGBT. Eu achei aquilo, cara, que bom que tem gente, porque para o TSG, você pode realmente fazer coisas que deixam resultado, e esse é um legado para o povo, para o usuário final, as pessoas para qual você entrega aquele trabalho, e pode só ficar no marketing, pode ficar só na pauta de eu sou bom, eu sou legal, a minha governança como é que é legal, olha como é que eu penso ver, e não fazer absolutamente nada. E aquela pegada foi... Conta pra mim, eu não vou contar não, mas conta você como é que foi aquilo. Aquilo foi lindo. Foi um projeto que a Opus... Virou lei, né? Virou lei. A Opus até ganhou o prêmio IFE Awards com esse projeto. O prêmio IFE, ele destaca e premia... Ele faz uma premiação para cases que, de fato, funcionaram. Exatamente. Né? Então, há um tempo atrás, se um homossexual fosse doar sangue, tinha um preconceito, ele não poderia doar sangue. Porque eu acho que tinha lei que proibia. Proibia. Ele não poderia doar sangue porque ele tinha... Bizarro. Ele diziam que era um comportamento não tão adequado para fazer uma doação de sangue, enfim. E aí a ideia era mesmo, né, fazer essa provocação, levar isso para a sociedade para mostrar que, né, somos todos iguais, e isso tinha um preconceito velado em cima disso. E a ideia realmente, né... A ideia nasceu dentro da empresa. Nasceu dentro da empresa e o pessoal abraçou de primeira. Abraçou, exatamente, né? Dessa etapa aí da doação de sangue igualitária para todos. E aí isso virou um projeto de lei, né? O nome do projeto uma repercussão Igualdade na Veia. Enorme. Uma repercussão enorme, ganhou o prêmio. E isso teve uma mudança efetiva no projeto de lei nesse sentido. Então a Opus que encabeçou e levou isso para frente. E hoje todos os pilares também do ESG, né? Quando a gente fala lá de... Mas peraí, nós vamos chegar lá. Continuando aqui, o que eles fizeram?
A bandeira LGBT, ela tem as faixinhas com a cor. A cor vermelha, eles dobraram o tamanho da faixa, botaram um caminhão trazendo o assunto para a pauta, e a bandeira tinha o dobro de tamanho na faixa vermelha, que era para trazer a conversa. Exatamente. E isso repercutiu, pô, só de você ver o vídeo, ver as pessoas ali, cara, muito legal. Muito legal. E aí continua, aí a pauta é ESG... Não, e aí, claro, não pode olhar para esse ponto, aí você tem que olhar para o verde, né? Então o grupo lá tem todo situações e projetos de economia, né? Você não tem copo descartável lá, todo mundo tem a sua canequinha do projeto Pense Verde. Então a gente pensa em tudo isso, né? Então fizemos um novo programa de contratação de estágio, né, para vagas afirmativas. Então, o grupo olha, até porque a gente trabalha com comunicação e a gente precisa entender dessa diversidade e dessa igualdade hoje que a sociedade está... Tem que estar com a casinha arrumadinha. Com a casa exatamente arrumadinha e cabeças diferentes para pensar sempre, né? Então, essa pauta do grupo é super legal mesmo e valorosa, né? Isso vem da alta direção e a gente tenta escoar isso para a galera nova que está chegando. No Environ e no Social, no Environ, vocês têm o que de case assim bacana? Eu depois vou te falar por quê, quer dizer, não sei se você assistiu o penúltimo episódio, eu já venho falando isso há algum tempo, sobre uma questão na área de verde. Vocês têm algum case que pode comentar aqui com a gente? Olha, nessa área de environment, depois da pandemia, antes da pandemia, o volume que a gente tinha até de impressões em papel era um negócio absurdo. Isso que acho que qualquer agência do Brasil, né? O cara ia pro escritório, ele imprimia desde a receita médica dele a todos os jobs que ele tinha. Era um negócio, um volume de impressão assim absurdo. Depois da pandemia, com o trabalho mais remoto e hoje a gente já voltando para o ambiente físico também, a gente fez todo um projeto de paperless, né? De você ter menos papel girando ali. Então isso também foi um case super positivo na redução de impressão de papel e a gente monitora... Isso interno, né? Da porta para dentro. A gente fez um trabalho interno nesse sentido, que é interno, mas tem impacto externo também, né? Se você está consumindo menos papel, com certeza você está sinalizando, né? Você está sinalizando essa prática. É óbvio que uma empresa de serviço, né? Ela tem muito mais o S de social, ela fala muito mais alto do que... Muito mais premente do que environment e próprio government. Mas o social nosso é muito forte, com esse pilar aí do NIG que a gente falou, o núcleo de integração ali que a gente tem. Inclusão. E que é um grande pilar que a gente tem no grupo hoje em dia. Eu te falei isso, eu vou te contar a história porque eu não me canso de contar as histórias, né? Eu tive aqui uma consulta de uma empresa, me parece até congênere, em certa área, com o Boticário, e que o briefing veio como, você tem que ter no painel uma entrega social. Para comprar a tua mídia, para programar a tua mídia, você tem que ter uma entrega social. Beleza, qual a entrega social? Você tem que botar a hora e temperatura. Mano. É isso que é entrega social? Ninguém mais vê hora. Tá de sacanagem comigo. É isso mesmo que vocês estão falando? Eu boto, sem problema nenhum. Não tem acréscimo nenhum no custo, nada. Mas tá bom. Eu acho que é só para inglês ver isso aí. E aí fui fazer cara, o que eu vou fazer de entrega? No social é muito dividido. Para você fazer o social, você tem que fazer um esforço muito grande no empreendimento social e aí, além disso, um esforço maior ainda para que aquela divulgação chegue. E no final, você fez esse trabalho hoje, ele tem que fazer amanhã, depois da manhã, depois da manhã. Então, eu fui para o pauta verde. Fui pensar verde. Falei, o que falta na nossa... Nós fizemos o quê? Nós chegamos aqui no Brasil, né? Desmatamos a porra toda. E aí,
Você chama um paisagista, você vai construir uma casa, eu construí uma agora, você chama um paisagista, ele vai fazer, fica lindo aquele negócio, cheio de palmeiras, pata de elefante, árvore e tal, sei o que e tal, mas nada disso é nativo da região do Rio de Janeiro. Mesma coisa acontece no Paraná, em qualquer lugar de cerrado. Não há uma preocupação efetiva com o meio ambiente. Você sabe que a fauna, ela se responde, ela tem uma sinergia com a flora. Uma vez que a tua parte verde ela é modificada, a tua fauna será modificada. Os pássaros serão outros, os répteis serão outros, onde tinha uma determinada vida, ela some dali. E aí eu fiz esse estudo sobre a cobertura vegetal nativa. Fiquei restrito ao Rio de Janeiro porque era minha área de atuação. E cheguei à conclusão lá, com os estudos que eu acessei, que a gente tinha menos de 20% de cobertura vegetal nativa. Menos de 20% de cobertura vegetal nativa. Nós temos o maior parque urbano florestal do Brasil, eu acho, que é aqui o nosso Parque Nacional aqui. E esse dado eu falei, cara, que tal se a gente fizer isso? Aí montei um planejamento de deixar legado nessa área e aí muito mais simples de você acompanhar, né, o crescimento dessa recobertura. Eu vi agora há pouco tempo o João Dória, que foi governador de São Paulo, ele aparecendo em mídia de novo, com um livro lá de uma autobiografia, ele falando, não, eu restaurei 3% da cobertura vegetal nativa de São Paulo. Cara, 3% da cobertura vegetal nativa de São Paulo é coisa pra caramba. E quando você faz isso, você tem o retorno daquela fauna original. Então, nós estamos com menos de 20%. O projeto era, cara, você vai fazer mídia o ano todo. Todos os anos. Isso não acaba nunca. Vamos fazer um trabalho nesse tipo? E aí, trazer como? Conseguimos fazer não é bem um reflorestamento, porque tem área de restinga, tem mata ciliar de rios e lagoas. Não é só florestal, né, o assunto. É uma inteligência de ambiental nisso aí. Total. E não sou eu gênio. Né? Eu fui procurar as informações. E trouxe aqui o Carlos Favoreto, que é um cara do setor. Aí começamos a conversar sobre esse assunto. Então, eu toco muito nesse assunto porque, cara, você tem as pautas lá dos teus clientes. Se tiver algum momento, algum cliente teu, eu te convido para a gente fazer. Com certeza. Em várias mãos, sentarmos todos à mesa para elaborar um projeto. Porque, cara, se você trouxer 3%, como o Dória falou, lá em São Paulo, trouxer para o Rio de Janeiro, é coisa pra caramba, cara. Você vai ter deixado de verdade. O Dória ficou no governo menos de 4 anos. Entendeu? E então, o projeto do Rio Pinheiros também, da recuperação. Do Rio Pinheiros foi muito... Ele citou lá que ele despoluiu, né? Ele melhorou a condição do rio, não despoluiu. Não dá para vender dessa forma. É um projeto também de longuíssimo prazo. De longuíssimo prazo, porque foram anos fazendo... A própria Serra da Mantiqueira, né? Foi 20 anos, né? Que tem um cuidado com ela e outras áreas também, né? De jogaram sementes há 20 anos atrás, né? Não sei exatamente... Hoje tá uma beleza, não sei se acompanha. Já ouviu falar em Galileu Garcia Júnior? Não. É um cara que faz um trabalho cinematográfico sobre a Serra da Mantiqueira. Pô, se tiver curiosidade, Galileu Garcia Júnior. É maravilhoso. Voltou, aquilo era muito pasto, muito café, tal, voltou a floresta, que tá verde, a água brota, as minas de água renascem. E é projeto de 20 anos, né? Fica, entendeu? Olha, isso aqui é um negócio... você faz uma coisa aqui que ela fica, ela não se perde no tempo, entendeu? Muito legal. E aí me fala mais então, já que eu já explorei, me fala mais aqui. A gente está
num momento do nosso setor de publicidade, né, eu vou falar mais na minha área de OH, que a gente está desenvolvendo grandes coisas, assim, melhorando os equipamentos, trazendo o digital. Uhum. Como é que está o pensamento de vocês lá com relação a essa programática, essa questão toda? Olha, o trabalho que a gente faz envolve muito essa regionalização em mercados mais no interior do Brasil. A gente tem essa capilaridade da mídia regional muito mais ampla nesse sentido. A digitalização tá aí, mas ela vai chegar em alguns mercados, né, de interior. Vai levar um tempo um pouquinho maior. Eu acho que vai ser um híbrido, essa relação entre digital e painéis estáticos. O estático ainda vai ter muita força e muita presença, porque alguns anunciantes querem contar uma história única e naquele momento, e o OH cada vez mais com uma demanda de criatividade diferente. Eu falo isso porque, AJ, olha só. Os apliques, que é uma alegria para a criação e uma loucura para o produtor gráfico e às vezes para o exibidor, eles têm um baita de um charme, um diferencial para a mídia exterior e para o out of home hoje. Você fazer uma campanha diferenciada com apliques que chama atenção e olha, te convido a fazer um exercício comigo. Nos anos 80, 90, até no começo dos anos 2000, a mídia que contava a mesma história para todo mundo era a TV, a tela grande. Você reunia a família na sala para ver novela, para ver o Big Brother, para ver um evento esportivo. Aquele filme que entrava naquele break impactava a família toda. Era um grande veículo de massa nesse sentido para você colocar aquela mensagem de uma forma pop no sentido de popular. Popular é Coca-Cola, todo mundo bebe. O rico, o pobre, não faz diferença nenhuma. Então ela é pop popular. Com a fragmentação da mídia, você não tem uma mídia hoje, você tem, mas não é mais a TV que reúne todo mundo. A grande tela não reúne mais todo mundo junto, né? O filho tá lá vendo o Casimiro no YouTube, tá o pai vendo, né, o jogo na TV Globo, mas a mãe tá fazendo outra coisa. Enfim, deu uma fragmentada e uma espalhada nesse consumo da grande mídia da televisão. Mas qual o meio que você consegue contar a mesma história para todo mundo? E impactar todo mundo de um jeito único e colocar aquela conversa na boca de todo mundo. É o out of home hoje. E a gente tem cases que percebe isso. Quando a gente faz um trabalho, por exemplo, para a Frimeza, grandes peças e grandes campanhas, por exemplo, com apliques, com destaque, todo mundo que passa naquela avenida, não importa se é o rico, se é o pobre, quem for, deixa aquela campanha pop no sentido de popular. A gente coloca aquela marca na boca da conversa de todo mundo. O OH ocupou um pouco esse espaço por causa da fragmentação da mídia, né? O OH é o mais democrático que tem, cara. Que você tá ali, zero custo. Essa necessidade de falar no nicho do nicho do nicho deixou o OH sozinho para falar com todo mundo. Para falar com todo mundo. Aí quando você faz uma campanha de OH... Aproxima um pouquinho. Quando você faz uma campanha de OH pesada, com cobertura, com vários formatos... de formatos menores, a elevador residencial e comercial, a um super painel de avenida, a uma empena digital, a mobiliário urbano. Quando você tem uma baita de uma cobertura e capilaridade, diferentes formatos, não tem como o cara não ser impactado e essa campanha não ser um sucesso. Porque ela tem esse sentido de cobertura. E ela dá, inclusive, elemento para você trabalhar o reverb online, né, cara? Quando você falou os projetos especiais. Cara, eu sou do tempo, eu fiz cada coisa especial. Eu fiz há pouco tempo agora, eu fiz um painel de 1.000 metros quadrados que eu precisava atingir uma região com uma peça gigante. Aí pensa, chama o produtor, pensa. Aí fizemos todo em estrutura tubular, locamos o espaço. Em 10 dias, nós montamos 1.000 metros quadrados de uma peça no lançamento de um filme de Netflix. Fizemos a montagem, fizemos a veiculação e 10 dias... Então, em 50 dias, cara, eu fiz um trabalho que era um trabalho que não existe. Você tá passando na rua e... Uau! Não, é muito impactante. Isso cria a memória visual. E aí, claro, essa campanha vai falar em outros meios. Mas é o OH que vai
o início da conversa, o início do papo. Depois o cara vai pro digital para buscar mais detalhes. E vai repercutir. Então, assim, esquecer do formato estático é uma loucura. Não dá para pensar em todo esse inventário do OH que tem ser digitalizado. Acho que alguns pontos, claro, tem que ser digitalizados, né? Até em termos de inventário, o mercado vai se adaptar para isso. Mas eu acho que o estático ainda tem um peso, principalmente quando a gente está falando de super impacto, né? E claro que às vezes você precisa de frequência, você precisa ali dos mobiliários urbanos, eu acho que caminham para uma digitalização, mas grandes formatos, né? Por exemplo, você vai para Brasília. Brasília é uma cidade espacial. É como se estivesse no espaço, tudo tem que ser grande, porque você tem que ver de longe. As avenidas são enormes, né? Você tem uma percepção da cidade que é logo ali, mas é muito distante. Então, o estático ali é algo que vai ter ainda uma força muito grande naquela praça. Então, é óbvio que vai vir a digitalização, a programática vai entrar, mas eu acho que tem que ter um equilíbrio para, às vezes, o cara, na ânsia de digitalizar tudo, ele pode matar uma galinha dos ovos de ouro com baita num painel estático e como que ele podia, sei lá, aproveitar melhor isso. E um outro ponto da digitalização também é cada vez melhorar a qualidade do hardware daí, né? E do software também. E do software, porque às vezes você passa em alguns pontos, o sol bate e você não enxerga nada. Então o painel ali passa às vezes 6 horas do dia que você não consegue ver nada. Então assim, como que essa tecnologia... A gente tem que pensar que isso funciona muito no Brasil com Z. Brasil com Z é o Brasil de São Paulo, o Brasil, às vezes, do Rio, né, da Zona Sul, o Brasil da Avenida Paulista, da Faria Lima. Mas nesse Brasil com S, que também é gigante por natureza, enorme, como que vai chegar essa digitalização em praças muito pequenas? Então, a gente tem que pensar que o Brasil é muito grande, são 5.500 municípios, as marcas estão presentes nas capitais, e aí pode aproveitar, e essa digitalização acho que vai começar pelas capitais, é óbvio, mas eu acho que a força do estático ainda vai ter uma presença ainda marcante. Eu acho que vai ter um equilíbrio, talvez 50-50 desse inventário. Eu não sei fazer essa previsão, não, mas eu acho bem bacana porque abre a gente está falando da parte de hardware, né? Você falou, os equipamentos melhoram todo dia, né? O equipamento sai para mim aqui, para me entrega aqui. Se eu comprar no dia seguinte, já chegou outro equipamento melhor do que o primeiro. E isso no software é a mesma coisa, né? Hoje o pessoal está fazendo artes em 3D, cara, é muito bizarro. Aquela volumetria que aquilo cria Eu citei aqui há pouco os holográficos lá da Mobi, que é um LED transparente. Então, se o Mobi lá tá andando lá, o carro, cara, é um negócio incrível, né? Os elevadores do futuro, as portas devem ser de vidro e a publicidade vai ficar... você não vai ter vez mais ter tela. Vai ter 1000 aplicações. O cara pegou outro dia eu vi tem um JL Vision chinês, né? Acho que é Shenzhen. Pô, troço flexível, cara. Impressionante. Imagina a aplicação disso, vai para qualquer lugar, para qualquer suporte, para qualquer... Mas tem muitas coisas legais que eu tenho visto também aí em algumas cidades, principalmente nas capitais, desse equilíbrio, às vezes no mesmo ponto de um estático com digital. Formatos de topside, que você tem, às vezes consegue colocar a marca no estático, uma mensagem no estático, um filme ali no digital, sabe? Fazer esse equilíbrio. Muitas coisas legais no OH também, umas intervenções urbanas muito interessantes de transformando praças, corners, às vezes, que estavam abandonados numa determinada cidade, aquilo ser revitalizado através de uma empresa de mídia OH, criando ali pet places, criando ali praças. O Alisson fez isso lá. O Alisson tem um projeto incrível. Eu acho o trabalho do cara. Eu queria muito trazer o Alisson aqui. O Alisson vem. O Alisson é meu parceiro de tênis. Joga bem ele? Joga bem. Joga bem. Eu queria muito trazer ele, porque eu fiquei muito impressionado. Eu dei um rolezão grande lá por uma época, né? Eu fiquei muito impressionado com o trabalho dele. Muito tá fazendo bom. Um trabalho muito bom. E o legal do OH no Brasil hoje, eu participei fui fazer uma palestra lá na convenção da Central de Outdoor.
Essa última agora. Essa última em Foz do Iguaçu. Vocês também só faz convenção em lugar bom, né? O cara não vai fazer convenção em lugar ruim, duvido. Geralmente as convenções são lugares legais, né? Mas a convenção foi bem especial porque você teve várias palestras muito interessantes. E o Ricardo Bastos, da Dream Media de Portugal, também é uma empresa muito interessante de Portugal, e ele criou alguns formatos de mídia diferentes, ele trabalha muito bem o marketing da Dream Media, então ele trouxe cases interessantes e ele mostrou um pouco de como que ele cuida do out of home, como que ele pensa o out of home lá em Portugal. E é bem pequeno lá em Portugal. Que é um mercado pequeno, mas de qualquer forma ele criou circuitos de luxo em avenidas onde que você tem lojas de marca, sabe? Ele foi batizando e criando nome de ruas, criando nome de avenidas, circuitos especiais. Então ele tem uma pegada bem diferenciada. Tanto que ele fechou a convenção com essa frase, que o OH do futuro é verde e digital. E verde no sentido de esses corners que eu falei, né? Então, projeto, por exemplo, da PAD. Corners que você tá falando são as defensas de esquina. Exatamente. O cara não atravessar a rua. Exatamente. Sabe que meu avô fazia isso em 1940, né, cara? Quando podia. Aí alguém gênio falou, não, isso não pode. E às vezes você tem algumas esquinas também, bifurcações ali que você tem... o cara fazer uma travessia errada. Exatamente. Você tem alguns espaços ali que você pode aproveitar de uma forma ou de outra. Então, o pessoal da Dream Media faz um trabalho muito legal. O pessoal da PAD, que virou Out of Home Brasil agora, o Felipe, faz um trabalho em BH também muito interessante de aproveitar, né, e criar um painel digital com uma parede verde atrás que ajuda, né, na redução ali de gás carbônico e tudo mais. Então, o OH, se a gente parar para pensar também, Jota, talvez seja a mídia mais ESG hoje que a gente tem, porque ela está muito perto de fazer e fazendo muitos projetos interessantes, né, para o meio ambiente. Tem trabalhos sociais muito legais também. O Alisson fez um projeto muito interessante na pandemia, que ele abriu o espaço dele para pequenas empresas, uma padaria, anunciar completamente de graça, né? Para mostrar que a publicidade também é um vetor de crescimento para o negócio dessas pequenas empresas. Então foi uma ajuda social nesse sentido. O futuro do OH caminha muito isso, né? Para ser verde, digital e uma prestação de serviço até, né, Jota? Sim. A previsão do tempo, né, o horário, mas também esses painéis digitais vão poder trazer novas informações, disponibilizar, quem sabe, o Wi-Fi gratuito naquela praça, né? A TIM tem uma praça, um corner também em Curitiba, muito interessante, com o projeto da Favreto lá também, que é uma... Da Janete, uma empresa super respeitada também lá no Sul. São os dois, né? Concorrentes mais diretos, assim, né? Que tem... O trabalho da Janete também é muito bacana. Muito bom. Lá no Sul tem empresas incríveis, né? Tem Mob de Porto Alegre, tem a Synergy, né? Tem a Media Land também de Curitiba. Então tem... Media Land eu não conheço. São caras, uma empresa bem bacana, bem redondinha. E cada uma tem seu estilo. Tem seu estilo. Então, a gente que planeja e compra mídia no Brasil inteiro através desses exibidores de out of home, cada empresa a gente sabe que tem seu estilo. O Alisson gosta muito do conceito de face única, né? A Janete já tem um conceito de praças ali bem enraizado e uma capilaridade de pontos bem interessante também. A Media Land tem uma presença em terminais rodoviários, né? A Synergy muito forte em bancas, lá em Porto Alegre. Cada uma tem a sua característica. O PAD está na Synergy, né? O PAD, não. Não tem ninguém lá, não. Não. Synergy não. Não, desculpa, eu tô fazendo confusão. É outra pessoa, é o Erickson que tá lá. Na Synergy, foi morar em Porto Alegre. Exatamente. Pô, legal, né? Legal. E aí, tem alguns nichos de OH mesmo, né? O próprio Guilherme da Vex aqui, o nicho dele, painel rodoviário. Não, e tem outra coisa, Léo. Essa galera que tá fazendo hoje, 2023, que tá atuando no Out of Home, é uma galera que tem uma cabeça... vanguarda, cabeça bacana, criando coisas, trazendo coisas. Você falou aí do cara Parede Verde. Teve um pessoal, que se eu não me engano, do México, que estava imprimindo um material plástico que serve para um painel estático, que absorvia CO2, então diminuía fazia o papel de uma planta, né? Absorvendo o elemento da atmosfera. O pessoal está usando... eu fiz aqui um negócio
atuando com uma empresa uma usina de geração solar. Eu não consigo transferir a minha geração, eu não consigo criar uma plataforma para transferir energia diretamente para o meu suporte. Tá. Não consigo, isso é complicado. A gente aqui, inclusive, a nossa companhia de distribuição aqui no Rio, uma companhia que está passando por um momento muito complicado, mas eu consigo subtrair do sistema todo qual o meu consumo, é X quilowatts mês, megawatt, sei lá, um volume de energia que minhas peças consomem. Eu contratei esse volume de uma usina, então essa usina repõe no sistema a quantidade de energia que eu uso. Então eu estou zerando o meu consumo de energia. Ele está pensando o quê? Então, cara, isso não é para mim, não, velho. Isso... E, cara, é pra gente botar isso aí pra frente. A galera nova tá muito com esse pensamento, desculpa, de trazer inteligência pro nosso negócio. Não só uma placa, né? Eu vi agora, há pouco tempo, tá um sucesso, né? Chama Outdoor Social, já ouviu falar? Já, incrível. Pô, incrível. Não tem nada mais democrático do que o Outdoor Social, cara. Eu acho, bizarro. Vou chamar os caras aqui, sensacional. O Luiz Carlos, pra gente trocar uma ideia no momento das agendas ficarem compatíveis. O projeto de Outdoor Social é um negócio brilhante, que tem a cara do Brasil, que é um negócio de tirar o chapéu. Sou fã, já citei eles em artigos. Até eu tenho um artigo que fala, né? A mídia mais ESG do Brasil é o Out of Home. E eu falo do Outdoor Social exatamente nesse S do social. Olha só, a comunidade abre as portas para receber publicidade e recebe uma receita por isso. E cuida daquela peça porque aquele pessoal ali também é consumidor. Você acha que na comunidade tem gente trocando de telefone, precisando estudar, isso e aquilo? Então, assim, até para comunicação uma comunicação pública, né, de interesse público, é muito importante estar nesse modelo de comunicação do Outdoor Social, né? E aí, quando a gente olha aqui nas comunidades do Rio, ele é um fenômeno já. É um projeto que, quando eu fui impactado, eu fiquei apaixonado por ele. Já programou alguma vez? Acho que a gente já fez algumas coisas de Boticário para eles. Pô, algumas coisas de Boticário para eles, porque principalmente o Boticário também o Boticário eu falo que é a marca nacional mais regional que existe. Porque, de novo, ela é uma indústria, ela tem 4 mil franquias, né? Mais de 4 mil franquias. Tem loja própria ou não? É só franquia? É franquia, mas daí tem uma parte, se tem um número de lojas ali que é do Boticário, que é a administração da Aerofarma, que são ali dos sócios do Boticário. Mas é um modelo mesmo de franquia. Só que o Boticário cresceu muito também na venda direta, com as revendedoras. Mesmo modelo que tem as outras marcas que operam com consultoras, enfim, no Boticário são os revendedores. Isso é novo. Já tem um tempo, mas é uma vertente de crescimento enorme ali do Boticário. Então, assim... Pregando os caras lá. Quem que é o revendedor? Né? O revendedor das comunidades, né? O cara que trabalha... Às vezes o cara é o Uber, mas ele também revende Boticário, ele mora na comunidade. Aquela comunicação vem a ser um revendedor, ali é uma mídia perfeita para conversar com esse público. Então, Outdoor Social, eu sou fã. Você falou dessa galera nova que está chegando, chega com uma nova formação e com uma nova ideia, né, de trazer o mais OH. Informação, né? Mais informação. E o OH hoje, de 2022 para 2021, o OH recebeu novos 470 milhões de reais de investimento publicitário. Saiu novos, né? Então, ele aumentou. A TV perdeu 100 milhões, o OH ganhou 470 milhões. Então ele sai de 8% de share. Só perde pro online, né? Só perde pro digital. E lembrando... Eu acho que essa moçadinha também vai chegar uma hora que eles vão pensar assim, pô, legal, vamos botar, entupir de dinheiro lá o digital. Mas, pô, se você olhar o OH, você vai ter... Aí o ponteirinho vai começar a trabalhar diferente, porque o OH, ele converte de uma maneira... Com certeza. Não, inigualável. E o ponto também da programática do Out of Home,
todo esse ecossistema de publicidade digital, o OH sendo digitalizado, ele pode também receber esses investimentos que saem desse ecossistema das plataformas programáticas, enfim. Então, por isso que é importante estar atento também na digitalização desse inventário. E o que é mais que a gente faz essa provocação? Lembrando que esse número dos 100 e-mails são das agências que fazem parte ali da amostra, que são quase 300 agências no Brasil. Só que quando a gente olha, de novo, para esse Brasil com S, que tem todos Brasil profundo, esses exibidores regionais, que atendem diretamente, às vezes, a loja de material de construção, o colégio, a autoescola, não vai para conta. Então, o share do Out of Home pode ser maior ainda. Mas em termos de números ali, né, que são acompanhados pelos 100 e-mails, novos 470 milhões de reais. Então, essa galera que está chegando tá vendo que é um meio que cada vez cresce mais, né? As empresas hoje em destaque aí no país, né, como a Eletromídia, com capital aberto, fazendo um trabalho de marketing, de entrega também, de consistência no OH incrível. Acho que é um momento perfeito para o OH que só tem um futuro brilhante aí para frente. Eu fiquei muito curioso você expandir um pouco mais sobre a mídia em movimento. Tá. O que é a mídia em movimento? Como a gente... Assim, tem muitas inteligências de mídia hoje no Brasil que são especializadas em alguns meios, né? Como eu comentei com você, a gente olha muito a regionalização primeiro e depois da regionalização a gente vai trazendo os meios que se convergem da melhor maneira para a gente falar com o público daquela praça. E aí a gente, claro, entende que o Out of Home e o rádio são muito presentes nessas cidades, mas principalmente vamos entender o comportamento das pessoas. E mídia é comportamento, AJ. Se as pessoas mudam de comportamento, muda a mídia. A pandemia é um exemplo disso. Se todo mundo fica dentro de casa, o OH sentiu. Mas o elevador residencial do OH não sentiu. Não. Só cresceu. Né? Então, mídia é muito comportamento. Se as pessoas tinham um hábito lá... O BI lá, daquele menino de supermercado. Exatamente. Retail Media. Não, explodiu. Explodiu. Então, quando a gente olha lá, vamos voltar anos 70, anos 80, você não tinha muitas opções de entretenimento, né? O pessoal saía do trabalho e ia para casa. A audiência da TV era lá em cima, né? Então, era uma outra configuração. Mas vai mudando o comportamento, vai mudando o impacto da mídia. E isso, para reforçar que mídia é comportamento, no livro lá do Sapiens, do professor lá Yuval Harari, o que ele fala? Que o homem, no início, né, ele era o quê? Ele era um caçador. Ele saía de manhã, se colocava em risco durante o dia para caçar e voltar para casa. Depois que ele virou um fazendeiro, começou a domesticar a agricultura, o hábito de vida dele mudou. E mudou completamente. Se muda o trabalho, muda o homem. Então, assim, mudou o trabalho, mudou as rotinas da pessoa, muda os consumos de mídia. E hoje em dia as pessoas estão em constante deslocamento. Cara, você brincou lá, você acorda cedo todo dia? Eu acordo cedo, vou pra academia, tem gente que acorda e vai levar o filho pra escola, tem gente que acorda e vai direto trabalhar, tem gente que não acorda porque trabalha à noite. Então, essa rotina constante de deslocamento das pessoas é algo que está acontecendo no planeta inteiro. Se as pessoas estão em deslocamento, alguns meios de mídia estão impactando essas pessoas nessas conexões urbanas e nas suas jornadas. Um exemplo disso é o Out of Home. Está presente em cada esquina, construindo uma memória visual. Mas se eu estou me deslocando de carro, ou eu estou me deslocando num transporte, né, de carro por aplicativo, ou num transporte público, e estou ouvindo a minha rádio aqui no meu celular, ou estou ouvindo a rádio no carro, eu estou recebendo essas mensagens publicitárias e a programação da rádio, também construindo uma memória sonora. Então, eu tenho memória visual e memória sonora. Eu tenho o rádio e o Out of Home que acompanham as pessoas nesse deslocamento. E qual que é a outra mídia que faz parte do corpo humano hoje? Um dos nossos smartphones. Lembrando que tem mais smartphone do que gente no Brasil. Você tem 242 milhões de aparelhos. E você tem 202, 220 milhões de pessoas. E agora você não tem só a rádio concedida, né? Você tem as rádios digitais. Então...
Você tem quantos milhões você falou de aparelho? 242. No Brasil? 240 milhões, com mais de 240 milhões de rádios. Gente falando, você falou do regional, né? O carinha pequenininho lá, ele tá com a rádiozinha dele. Exatamente. Digital. E aí o cara pequenininho que tá com a rádio dele digital lá, aquele locutor daquela rádio, aquele cara é o influencer da cidade. Ele é a celebridade da cidade. Se ele fizer um testemunhal e falar, ó, compra esse curso porque é bom, o cara vai comprar. Sabe disso. E aí o que acontece? O smartphone também é uma ferramenta poderosa de mídia. É a primeira e talvez a última tela que você pega no dia, Jota. E aí quando você cruza e cria um planejamento, né, dessa mídia em movimento, do Media on the Go, que isso acontece muito já na Europa, em Londres é uma cidade que puxou muito isso, você faz um plano de mídia que você tem uma entrega interessante em rádio, tá? Um bom plano de mídia em rádio, para construir essa memória sonora, um circuito de out of home também muito planejado, que acompanha a rotina dessas pessoas com um roteiro muito inteligente. E a mídia mobile, aí eu não estou falando nem de redes sociais, estou falando da mídia mobile, que você consegue mandar push, que você consegue acompanhar o deslocamento dessas pessoas por geolocalização, sem saber que é o AJ, mas eu sei que é um indivíduo de 60 anos, que mora no Rio de Janeiro, que tem esse comportamento de trajeto. Se você passar na frente de um ponto de OH, pela geolocalização, eu consigo você saber porque você passou na frente desse ponto. A hora que você pegar o celular para ler alguma notícia, eu posso colocar um banner ali para cruzar aquela informação que está no out of home junto, complementando ela no mobile. E também isso no rádio, porque se o celular está no carro, pelo sync, ele ouve o spot de rádio, você consegue entregar depois da mesma forma. Então você amarra rádio, out of home e mobile na mesma estratégia de mídia. Construindo mídia OH, construindo mídia rádio, memória visual, memória sonora, numa estratégia. A gente já fez isso para alguns clientes, teve uma resposta super positiva, foi bem interessante, mas é um trabalho, claro, de convencimento do próprio mercado, de entender também que isso tem que estar muito orquestrado, né? Não são compras soltas, entendeu? É um trabalho que a Taylor tem se especializado também com o nosso time de mídia. Pô, isso é muito legal. Você foi uma verdadeira aula que você acabou de fazer aqui. Não, imagina. Deixa eu te falar, você é um cara que curte muito literatura. Você falou que queria conversar sobre indicar livros. Tá. Me indica os livros que você... Você me trouxe aqui Tim Ferriss, que é um monstro, né? Você trouxe o Ferramenta dos Titãs, que... a gente acho que é o segundo livro dele, né? Ele tem o primeiro, trabalho 4 horas por... 4 days... Por dia, né? Que Work Week. Primeiro grande livro dele, best-seller dele, mas esse aqui é até melhor. É o tua Bíblia. Mas eu vou te falar, Jota, eu não tinha esse hábito de leitura. Eu sempre fui meio... Eu nunca fiz teste de TDAH, mas eu tenho certeza que eu tenho um pouco Todo disso. mundo tem. Acho que todo mundo tem, né? Todo mundo então, tem. pô, eu prefiro nem fazer, porque hoje o cara falou assim, pô, eu li uma frase, olha, falou assim, cara, você não tem TDAH, você que é desorganizado mesmo, entendeu? Mas assim, eu nunca tive esse muito hábito de leitura, disperso demais e tudo mais. Mas depois eu comecei a perceber, e até algumas dicas, eu falei assim, cara, mas quem disse que você tem que pegar um livro do começo ao fim? Sim. E quem diz que você não pode ler 2 páginas por dia? E quem diz que você não pode ler um capítulo e se você não gostou do livro, você joga fora? E para de ler e pega outro? E por que você não pode buscar coisas que te interessem, assuntos, né, do seu interesse? E aí eu comecei a construir esse hábito, por quê também? Como eu comecei a escrever os artigos no Meio Mensagem, você precisa exercitar a escrita, você tem que exercitar a leitura e exercitar um entendimento das coisas que você enxerga. Então eu vim no início do ano para o Rio para ver o Rio Open. Passei 3 dias aqui. Terminou os 3 dias, eu voltei. Meu artigo foi: o Rio é a cidade... É a cidade brasileira mais esportista e esporte é mídia. E aí falei da academia da Moody ao ar livre, falei do evento do Rio Open, né? Falei das bicicletas disponíveis hoje do Itaú, contextualizei nesse sentido. Então, assim, quando você lê, as ideias parece que também, né, afloram na tua mente, né? Você vai exercitando.
Mas aí eu comecei a criar o hábito, né, dentro dessa rotina matinal, de dedicar aí uma página, às vezes, 2, 3, quando embala e no voo, dar uma lida um pouquinho maior, mas de livros que têm conexões legais, assim, que eu posso trazer para o meu dia a dia. E alguns livros, de fato, tiveram alguns efeitos aí transformadores. Eu acho que O Milagre da Manhã é um livro muito legal, para quem quer saber um pouco dessa rotina matinal, né, de como se preparar para o dia, que foi um livro também bem interessante que eu li. Mas Hábitos Atômicos. Tava esquecendo o título. Hábitos Atômicos é um livro incrível, porque... Nota aí, produção. Nota aí, produção. Hábitos Atômicos. É um livro incrível. Agora eu tô com o nome do autor aqui, mas eu acabei esquecendo, daqui a pouco eu lembro dele. Clear, alguma coisa. Hábitos atômicos. O que ele quer dizer com isso, AJ? O que são os hábitos atômicos? Se você parar para pensar, você é resultado dos seus hábitos. A sua vida financeira é resultado dos teus hábitos financeiros de 20, 30 anos atrás. A tua saúde é resultado dos teus hábitos de alimentação e de atividade física de 20, 30 anos atrás, né? O teu conhecimento é resultado do teu aprendizado de 10 a 20 anos atrás. Então ele faz essa provocação, mas ele diz o seguinte, que os bons hábitos têm um efeito exponencial na sua vida. Se você começar a fazer uma coisa boa, isso cresce exponencialmente, como atividade física. Você fez 3 meses, teu corpo se adaptou, teu corpo começa a pedir, isso tem um efeito exponencial. Você parou de fumar. E assim por diante. Então, Hábitos Atômicos, ele ensina como você se desapegar de hábitos ruins e como trazer novos hábitos positivos para a tua vida, na tua rotina. Então, ele dá até um exemplo, assim, eu preciso parar de fumar. Aí ele começa a perguntar assim, mas você fuma que horas? Puta, eu fumo depois do almoço, quando eu vou tomar um café. Então, você vai ter que cortar o café do almoço. Cortar o almoço. Ou se adaptar nesse sentido. Daí ele vai desconectando algumas coisas, bem naquela metodologia americana, sim, de processos, que é um livro muito legal. Um outro livro que eu acho sensacional, que foi muito impactante na minha vida também, foi um livro que se chama Grit. O poder, paixão e perseverança. Grit não tem uma tradução literal para o português, mas a mais próxima quer dizer garra. E esse livro é de uma cientista japonesa que mora nos Estados Unidos há muito tempo, que ela começou a estudar os principais expoentes em algumas áreas que tiveram sucesso na vida. Atletas, militares de alto escalão, celebridades, bilionários, enfim. O que esses caras tinham de diferente? Eles não tinham maior QI. Tirando o Bill Gates, né? Eles não tinham maior QI, eles tinham uma garra diferente de todos. E ela vai explicando no livro até como você pode ensinar uma criança a ter garra, perseverança, autoestima. O mundo hoje falta um pouco de autoestima, né? Aquela coisa de você viver a vida com freio de mão puxado. A autoestima de você se sentir bem, se sentir, né, atrativo para a vida. E ela ensina muito nesse livro e dá uns exemplos muito legais, assim, né? Que as pessoas desenvolveram essa garra, essa coragem. Então, um livro também que eu acho bem interessante. E aí, fechando um pouco dentro desse ecossistema que eu já falando, a ferramenta do Titãs do Tim Ferriss. Por que o Tim Ferriss fez nesse livro? Ele tem um podcast super famoso, não tão famoso quanto o seu, AJ, mas ele tem um podcast super famoso que ele entrevista grandes celebridades como você também. Entrevistou o Arnold Schwarzenegger, entrevistou grandes bilionários ali do Vale do Silício, celebridades. E aí ele tinha um hábito, Tim Ferriss, de anotar tudo daquela entrevista. Aí ele saiu de férias e percebeu o seguinte, falei, se eu pegar dicas e hábitos, né, que nem ele fala que as estratégias de hábitos e rotinas desses caras, isso aqui é a ferramenta dos titãs. E aí ele coloca em 700 páginas, em mais ou menos 2 a 3 páginas, hábitos e rotinas de celebridades, bilionários, atletas de elite, pessoas de alta
capacidade de performance. O que esses caras fazem de diferente? E é um livro muito diferente dos outros, porque é um livro que você lê uma página, corre no Google para pesquisar, tem o Instagram e cada um dá determinadas dicas. Então, como que o Schwarzenegger chegou aonde que chegou? Né? Como que esses bilionários chegaram onde chegaram? Então, são dicas de performance das pessoas que vai desde como que é a sua rotina matinal, o que você faz para se desconectar do dia e dormir. E ele divide o livro em 3 partes: saúde, riqueza e sabedoria. Então ele traz esses 3 pilares e amarra tudo com dicas que o mais interessante... Que serve para todo mundo. Que serve para todo mundo. E ele fala alguma coisa... Léo, as pessoas... Você tá falando aí, a dica do bilionário, né? Uhum. Pô, o cara vai pensar, se eu quiser ser bilionário, vou ser bilionário. Mano, não é para ser bilionário. É para você ser melhor amanhã do que tu é hoje. E depois da manhã, melhor do que tu é amanhã. Perfeito. Nesse sentido de você aproveitar o ensinamento. Você não vai ser o muscle man do mundo. Você vai ser um cara melhor fisicamente do que tu era ontem. Exatamente. Porque tu vai estar adotando... que é elementar, né? Na verdade é elementar. Mas precisa o Arnold Schwarzenegger para botar isso, e o Ferris para escrever isso, chegar a você, quem fez isso foi o Arnold Schwarzenegger. E aí fica importante para você. Você tá falando atividade física. A gente era moleque, atleta, todo mundo sabia o que era IMC, pegava assim, todo mundo sabia que você não pode ter aquela gordura corporal, todo mundo sabia. Eu me lembro que eu machuquei no meio da temporada lá, machuquei, fiquei uma temporada inteira. E aí voltei, eu era titular do time. Aí o cara virou pra mim assim, tu não vai ser titular nunca com a bunda desse tamanho. Quer dizer, o cara me deu um choque de realidade, eu tava gordo. Então, desde sempre, as pessoas sabem o que tem que fazer. Agora, precisa alguém escrever, alguém falar. A gente tá aqui trocando ideia. Nós começamos esse episódio falando disso, né? Que me causou uma impressão maravilhosa de ti como pessoa, integrando todas as tuas partes da vida. Eu, velho, fui enxergar isso que você viu da vida, né? De viver a vida, de você... não é só ganhar dinheiro. Não é só... trabalhar e se matar de trabalhar. Não é só isso. Você tem que viver a vida. Você tem que ter um relacionamento bacana com seus amigos, uma relação bacana com a sua família, com seus pais, com seus filhos. Então, essa coisa eu demorei para ver. Porque no meu início era só correria. Então, essa interpretação do texto é muito importante. A gente tá trocando essa ideia por isso. Porque, mano, não é... seja um bilionário. Faz isso que você vai ser bilionário. Não é, cara. Ele não é um pouco nem nada de dica de coaching aqui. E ele fala de uma forma muito honesta no livro. Ele fala assim, pegue o que serve para você e guarde. E o que não serve, descarte. Mas não seja um selvagem. Se abra para o novo. Quando ele fala do chá de maçã, do chá de vinagre de maçã, mel e tudo mais. E a vodka que tá faltando. E pode ser que para algumas pessoas isso não faça o menor sentido. E o cara vai jamais que eu vou tomar um chá de vinagre de maçã ou tomar um banho gelado de manhã. Não vou fazer isso de maneira nenhuma. Banho gelado? Não, bom. Em Curitiba tomar banho gelado, mano de Deus. Aí eu ia mentir demais, né? Não dá. Mas aqui no livro tem muita gente que toma, diz que tem que tomar de manhã. Então, assim, ele traz isso no livro. E tem algumas coisas bem, bem bacanas que você separa e fala assim, olha que interessante, se esse cara fez isso, por que eu não posso fazer? Né? De novo, hábitos atômicos também, que eu falei, porque isso não pode crescer de uma maneira exponencial. É óbvio também, Jota, que nem tudo fecha nessa perfeição, mas a gente sempre tem que estar buscando, né, melhorar. A gente sempre tem que estar buscando uma performance melhor, né? Na empresa, todo ano que passa, a gente tem um desafio maior, tem novas conquistas, terminou o ano, que eu falei no início pra você ali, às vezes não dá nem pra comemorar, terminou o ano, já começa outro, e já vem uma bucha maior ainda. Mas esses livros, assim, mexeram muito comigo e a maneira que eu consegui encaixar essa leitura no meu dia a dia. Às vezes, se eu tenho
15 minutos e leio 3 páginas, eu já fico super feliz. Se eu pego um voo de 1 hora e consigo ler lá 15, 20 páginas, ótimo. E assim eu consigo ler vários livros simultaneamente. Você levou esse tijolo dentro da tua mala na viagem hoje? Sim, eu levo. Eu vou te dar um negócio, tem um negócio novo. Um negócio chamado Kindle. Você ouviu falar? Olha, não me pega, viu? Eu gosto disso. Porra, cara. Eu gosto do livro, eu gosto de folhear, eu gosto de, às vezes, escrever, sublinhar, tirar foto, mandar para as pessoas. É igual a minha esposa. Minha esposa gosta do cheiro do livro, ela cheira o livro. E ele fala, tem coisas ótimas aí, e tem até de uma pessoa que ele entrevistou sobre... o cara é muito importante, das pessoas ligam pra ele e falam assim, pô, tô querendo falar com você, mas você acha que você deve estar ocupado, né? Ele falou assim, não tô ocupado. Porque às vezes, esse negócio do ocupado, se a gente parar pra pensar, o cara que tá sempre ocupado é o cara que tá desorganizado e tá bagunçado. Eu também acho, isso eu também acho. O cara que tá morrendo afogado, que tá sempre ocupado. Ele tem um problema de planejamento de agenda, né? Então, ele fala muito sobre isso, né? Se você tá muito ocupado é porque você tem um problema. Tá fazendo errado. Você tá fazendo errado de organização, então você tem que ter tempo, né? Você pode estar tarefado, mas você tem que ter tempo para encaixar. Cara, tem uma máxima que diz que 20% do que tu faz é o que produz, os outros 80% é o que te consome 100% e você não produz nada, cara. É verdade. Até para as pessoas produtivas, né? Você tá conversando aqui, aí você puxou o celular. Foco. Pega esses 20% do que produz de verdade. A procrastinação, né? Que é uma pauta aí super atual hoje, né? Você começa a escrever, daqui a pouco, você pegou o celular, já era. Você vai passar ali 10, 15 minutos vendo besteira, se distraindo. Então, às vezes você precisa focar, você tem que desligar o telefone e... Eu botei aqui, não sei se chegou a ver, da aula de tênis que eu tive, né? Chegou um momento do meu tênis que eu jogava com os caras da minha idade, já não tinha mais ninguém para jogar comigo, porque os caras também não tinham um condicionamento físico, e jogar tênis é muito físico. E eu passei a jogar com um professor, como eu te falei, peguei a hora de meio-dia, a melhor quadra, meio-dia até terminar, até aparecer alguém para jogar aí. E a primeira aula do cara foi sobre foco. E eu citei isso em algum episódio aqui que eu não me lembro qual. E o cara fala, pô, Antônio, eu dava uma porrada na bola, acertava um monte, mas algumas pegavam chamada madeirada, né? Que é pegar no aro da raquete. Aí ele falava, cara, foco. Foco é o seguinte, imagina que você é uma câmera fotográfica, que a bola está em movimento na sua direção e você tem que bater uma foto nítida da bola. Então você focou na bola, tudo em volta fica nublado. Entendeu? Então, traz isso para o que a gente está conversando. É exatamente isso. Então, para resumir, o que é foco? Foco é isso, é você pegar a bola do tênis e acompanhar ela. O Steve Jobs fala, foco é dizer não. Diz não pra tudo que tá em volta. Exatamente. E olha pra câmera fotográfica e pra bola que tá vindo e dá na cara dela. Leonardo Lazarotto, cara, eu tô maravilhado de estar conversando contigo aqui. Muito legal, Jota. Deixa eu te falar uma coisa. Eu separei aqui uma frase que você cita lá, né? Que em algum lugar eu achei essa frase. Que é uma frase de Mark Twain que diz... Toda vez que você se encontrar do lado da maioria, é hora de parar e refletir. Como você enxerga essa questão assim hoje a gente tem... Tudo é muito efeito manada, né? Então, por exemplo, hoje o pessoal fala programática, todo mundo fala a mesma linguagem. Programática, não sei o quê, todo mundo fala a mesma coisa. Como você vê, assim, para frente, traça um cenário para frente, faz uma fotografia do que vem à frente para nossas vidas, para o nosso mercado. O mercado é out of home. Olha, eu acho que o mercado publicitário. O mercado publicitário está em constante transformação. A gente tem percebido isso. A fragmentação da mídia, né? De novo, chegando novos meios, né? Eu acho que o out of home vai receber cada vez mais investimento. Quem tem muito capital vai querer investir mais no OH. Tá percebendo que é uma mídia que está em evolução e com a digitalização ela vai ter uma escala muito maior.
E escala é o nome, mídia é escala, né? Mídia é escala. É a escala da televisão, a escala do digital. No OH não tinha essa escala, agora com a digitalização essa escala pode ser muito interessante. Então acho que é um meio que vai receber muito investimento, né? Para as empresas hoje exibidoras de mídia exterior, é uma oportunidade ali até para tá precisando de capital, acho que vai ter capital para entrar nesse meio, e aí começa um processo de evolução. E eu acho que as empresas de out of home, principalmente as regionais, as que estão ali dentro da central de outdoor, né? Que é bem a nossa audiência aqui, né? Os exibidores mais regionais, eu acho que daí eles precisam se adaptar também para esse novo mundo, entendeu, AJ? Às vezes a nova geração tá chegando com ideias, com novidades, está trazendo com conceitos digitais. Não necessariamente você digitalizando o teu inventário, você precisa ter ele programático, tudo isso é a tendência, né? Mas não se precisa ter tudo isso programático. E, de novo, eu acho que vai ter uma etapa muito importante aí, né, desse inventário que vai continuar estático, mas ele tem que ter um diferencial na praça. Você tem que ter projetos diferenciados, não dá para ser mais um painel. Você vai ter alguns painéis para entregar a mensagem publicitária, mas você vai ter que ter uma parte do teu inventário que são as praças que eu comentei com você, com os pet places, sabe? Onde que o OH ele vem com uma intervenção urbana positiva para aquela comunidade, para as pessoas que vivem ali. E eu acho que cada vez mais uma construção entre o poder público e a iniciativa privada, né? As prefeituras precisam abraçar o out of home, e o out of home é um grande parceiro para as cidades, né? Para a reforma de viadutos, onde que você possa colocar ali um painel informativo junto com a publicidade. Acho que todo mundo sai ganhando, né? O poder, como essa privatização dos parques, né? Onde que está entrando também mobiliário urbano nesses locais. Eu acho que é uma construção aí bem positiva nesse sentido. O OH está numa linha de crescimento super legal, é o meio mais simpático hoje que as marcas têm olhado, né? Quando ela olha a questão de audiência daqui, audiência de lá, o ambiente digital também, né? Recheado ali de haters, um mar aberto, né? Pra você aparecer no digital hoje, você tem que ter uma capacidade de investimento pesada, até porque é um mar aberto para você se destacar ali, né? E o out of home, não, de novo, aquela marca... Ela está democrática na cidade, né? Tem um custo-benefício muito interessante ainda para você colocar a campanha, e é uma marca simpática hoje. Os anunciantes enxergam o out of home de uma maneira muito simpática, sem nenhum tipo de preconceito e dúvida hoje da relevância dela. Então, mais gente vai chegar no out of home, e aí isso vai deixar a concorrência também mais acirrada, né? Tanto de profissionais quanto... Você acha que os pequenos e médios serão absorvidos pelos grandes? É uma grande tendência. Eu acho que é uma grande tendência. Até porque os grandes vão precisar ter cada vez mais capilaridade, vão querer entrar em novos mercados. Não num mercadinho muito pequeno, mas em algumas cidades de interior já vai ter interesse dessas empresas caminharem para lá. E as empresas hoje regionais que estão presentes em capitais importantes, né, como a gente falou um pouco aí das empresas aí do sul e do sudeste, e também do norte e nordeste, mas elas têm totais condições hoje de se adaptarem para esse novo mundo que vai ser digital, que vai ser verde, que vai ter uma importância ainda do estático, mas o OH vai ter que entregar alguns diferenciais, né? Vai ter que entregar serviço, vai ter que cuidar da cidade, né? Ele tem que ser atrativo e não interruptivo, né? Eu acho que passa um pouco por aí. Olha só, estou apaixonado por você. Eu também, por você. Eu quero que você aproveite neste exato momento em que nós estamos encaminhando para o fim do nosso programa. Você sabe que a gente tem uma audiência aqui bacana, muita gente jovem, muita gente egresso das universidades, ainda não no mercado, não absorvido no mercado de trabalho, muita gente querendo conhecimento, muita gente já no mercado de trabalho, em busca de conversas interessantes e conteúdos bacanas. E a gente tem, assim, deixa sempre uma frase bacana
porque eu vou botar a tua foto bem grandão assim, num mega digital nosso, com a tua frase importante para essa galera. Fala aqui, por favor. Legal. Bom, uma frase que eu fui impactado até esse ano por ela, e eu acho que ela faz muito sentido, até um pouco passa por tudo que a gente conversou do início do nosso papo aqui, né, com os livros, com a atividade profissional, que a frase é: viva até morrer. Ai. Por que isso, Jota? Para, já chegou. Viva até morrer. Viva até morrer. Imagina, você tá voltando de casa, cansado, e olha uma frase dessa no outdoor, né? Viva até morrer, você vai se perguntar. Eu falei, pô, eu tô vivo. Eu vou viver até morrer? O que isso quer dizer o quê? Tem gente que já morreu e tá vivo. De quem é essa frase? É tua? Não, eu vi do Sérgio Valente, um craque publicitário. Ele estava num evento lá do SXSW e aí ele estava fazendo uma cobertura do evento e ele ia para um jantar lá em Austin que tinha e ele passou e gravou um vídeo que eu achei muito legal, que tinha uma bandinha de country americano em Austin, no Texas, e essa bandinha era formada por senhores de 80, 90 anos. Legal. E os caras estavam tocando numa felicidade, e o Sérgio fala assim, ó, isso é viver. Eu quero viver até morrer. Isso é viver até morrer. Você chegar numa determinada idade que você ainda está fazendo coisas que te dão prazer e que te dão felicidade. Então, assim, sei lá, eu conheci muita gente que já morreu e tá viva. Né? Não tem uma rotina, às vezes, saudável, de alegria. E isso, um pouco de tudo isso que a gente falou de hábitos aqui, de livro, de rotina, eu acho muito interessante desenhar também, porque a gente pensa, né? Pô, mas como posso viver até morrer? Eu tenho que ser feliz. O que é ser feliz? Quando a gente pensa em felicidade, a gente pensa, às vezes, ter dinheiro. Ou pilares muito... E o livro fala um pouco disso, né? Pilares muito claros, né? A felicidade para mim é estar com a minha família, a felicidade para mim é ter saúde. Mas e os micro momentos de felicidade que você tem no dia? Você já começou a pensar o que te faz feliz? O que te faz feliz se você consegue colocar numa rotina diária? Então, por exemplo, para mim, o que me faz feliz numa rotina diária? Num dia que eu consigo encaixar 3 coisas. Bem-estar familiar. Não tem coisa pior do que você estar no mal-estar familiar. Brigado com a tua mulher, brigado com teus filhos. Isso não te dá paz pra nada. Você não consegue fazer mais nada. Se você tiver um dia que você tá em bem-estar familiar, um dia que você consegue encaixar, pra mim, esporte nesse dia, por menor que for, meia hora de uma academia ou uma partida de tênis, e encaixar produtividade aí no foco de trabalho, para mim é um dia perfeito. Então são micro momentos de felicidade. Puta, eu tô num bem-estar familiar, né? Acordei bem em casa, passei um dia legal, fechei a noite bem em paz com a minha família, consegui encaixar esporte para me dar energia e tive um dia produtivo de trabalho. Quantas reuniões eu fiz, quantas provocações eu fiz, quantos projetos interessantes eu acabei desenvolvendo nesse dia, escrevi um artigo, fiz coisa nova, meu cérebro funcionou. Quando você coloca a cabeça no travesseiro à noite e pensa, fala assim, ó, eu preenchi isso, pô, maravilha. Então esses micro momentos de felicidade te fazem um dia feliz. Só que esses micro momentos de felicidade em 80 anos, pô, eu vivi feliz e vive, né? Como diria Rogério Flauzino, um dia feliz, às vezes é muito raro, mas às vezes também não é. Às vezes também não é. Leozinho, adorei trocar ideia contigo. Eu quero muito que você volte sempre pro Rio de Janeiro. Todas as vezes que você vier, você me procura, a gente almoçar, trocar ideia, que, pô, você é um cara muito bacana, uma cabeça muito bacana, curti muito. Eu sou apaixonado pelo Rio, obrigado pelo espaço aqui, Jota. Incrível isso que você está fazendo, isso fica para a posteridade. Tá conversando. O que eu acho legal aqui no programa é assim: você conversa com cabeça branca e conversa com cabeça jovem. Uhum. E esse molho vai integrando o mercado, esse caldo, né? Gente com experiências aí muito interessantes do começo do mercado do out of home, agora a gente com um pouquinho olhar, né, do presente e futuro, mas é um equilíbrio muito legal, uma alegria estar aqui, foi um super papo delicioso, que nem vi o tempo passar. Olha só, Niki, você tá assistindo esse episódio e curtiu essa ideia aqui com o Leozinho Lazarotto, você
já se inscreve no canal, não deixa de assistir. Eu quero agradecer muito a audiência que nos acompanha. Estamos chegando em 2.000. No episódio passado eu falei, pô, passamos de 1.000. Já estamos chegando em 2.000 inscritos orgânicos. Eu quero agradecer, deixar minha gratidão profunda ao pessoal do Spotify, que, como falei, nós estamos em primeiro lugar na categoria Media Out of Home. E eu desejo a vocês tudo de bom e até a próxima. Tchau. Tchau. Irmão, foi uma delícia conversar contigo. Pô, foi maravilhoso. Tá?